Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos falar sobre sistema de equações do segundo grau. Então a gente vai começar com um probleminha aqui, certo? Que diz o seguinte: Leandro pediu à sua irmã mais velha ajuda para resolver um enigma proposto pela professora. A soma das idades de duas pessoas é igual a 14 anos. E o quadrado da idade de uma delas, menos 28, é igual à idade da outra. Quais são essas idades? Bom, se a gente tem a idade de duas pessoas somando 14 anos, nós podemos pensar aí em várias possibilidades. Sei lá, uma pessoa tem 10 anos, a outra tem 4 anos. Então, 10 mais 4 dá 14. Uma pessoa tem 2 anos, a outra tem 12 anos. 2 mais 12 dá 14. Uma pessoa tem 8 anos, a outra tem 6 anos. 8 mais 6 dá 14. Tem várias possibilidades, mas nós devemos nos basear no que o problema está pedindo. O quadrado da idade de uma delas, menos 28, é igual à idade da outra. Então, nós vamos tentar resolver esse problema através do sistema de equações. A gente vai representar isso aí matematicamente, digamos assim. Então, vamos ler e vamos tentar reescrever isso. A gente vai indicar as idades por x e y, tá? Já que a gente ainda não sabe qual que é a idade de cada um, mas a gente vai descobrir. Temos que o quadrado da idade de x, vamos chamar aqui a primeira de x, menos 28, é igual à idade de y, vamos chamar a outra de y. Então, o que a gente tem é o seguinte: o quadrado da idade da pessoa x menos 28 é igual à pessoa y, né? É igual a y, a idade y. No caso, x e y está se referindo à idade. E aqui acima a gente tem outra coisa, ó. A soma das idades de duas pessoas é igual a 14. Então, x mais y é igual a 14. E transformamos isso aqui em um sistema de equações. A gente vai resolver esse sistema de equações através de uma equação do segundo grau. A gente pode aqui, primeiramente, resolver através do método da substituição. Nós podemos pegar essa equação aqui, ó, e dar uma organizada nela, deixando esse y aqui na frente e o restante da equação para o outro lado, só para ficar mais organizadinho, certo? Então, o que a gente vai fazer é pegar esse y e jogar nessa equação aqui. Então, vamos lá pegar essa equação aqui, ó, e jogar para cá. Vamos reescrever aqui x mais y igual a 14. Beleza, x é x, normal, mais y, só que quem é y é x ao quadrado menos 28. Então, eu vou trocar. Ao invés de eu escrever y aqui, eu vou escrever x ao quadrado menos 28. Agora, a gente pode organizar trazendo esse x ao quadrado aqui para o começo. Esse x a gente joga aqui, mais x. Vamos resolver isso aqui agora, ó. Menos 28 menos 14. Menos 28 menos 14. Sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. 8 mais 4 é 12. 2 mais 1, 3, mais 1, 4. Repete o sinal, que é negativo. Igual a zero. A gente caiu em uma equação do segundo grau. E a gente já sabe resolver essa equação, porque a gente já aprendeu nas aulas anteriores. A gente pode usar aqui a fórmula de Bhaskara, né? Descobrir quem é delta, descobrir quem são as raízes. E aí será descoberto o valor de x. E aí, descoberto o valor de x, a gente consegue descobrir quem é y, tá
tá bom? Ou seja, conseguimos descobrir quais são as idades dessas duas pessoas. Então, a gente parou nessa equação. Relembrando aí, a fórmula do delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E o x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a, onde o nosso x' ou a nossa primeira raiz é igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a, e o nosso x duas linhas, ou a nossa segunda raiz, é igual a menos b menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Primeiramente, vamos olhar para a equação e identificar quem é a, b e c, certo? Como a gente sempre faz. Então, vamos lá. A é sempre aquele carinha que está acompanhado com x ao quadrado. No caso aqui, não tem ninguém. Então, se não tem ninguém, é 1. Porque 1 vezes x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Então, A é 1. O B também é 1, ó, não tem nada, é 1 positivo. E o C é o termo independente, que nesse caso é menos 42. Tranquilo? Jogando aqui na fórmula do delta, a gente tem o seguinte, que delta é igual a b ao quadrado, b é 1, então 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1 também, vezes c, que é menos 42. Daí, delta vai ser igual a 1 ao quadrado, que é 1, menos 4 vezes 1, 4, vezes menos 42. Vamos resolver isso aqui agora. Então, vai ficar delta igual a 1. Agora, a gente tem isso aqui, ó. Menos 4 vezes menos 42. Menos vezes menos vai dar mais, positivo. 4 vezes 42, quanto é que dá? Vamos fazer aqui do lado. 42 vezes 4. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 4, 16. Então, 42 vezes 4 é igual a 168. 1 mais 168, 169. Agora, já podemos descobrir as raízes. Então, vamos lá para a primeira raiz. Vai ficar x' igual a menos da fórmula b. Quem é b? b igual a 1. Mais raiz de delta. Mais delta é 169. Dividido por 2 vezes 1. A é 1. Então, isso aí vai ser o seguinte. Menos 1 mais a raiz de 169, que é igual a 13. Por quê? Porque 13 vezes 13 é 169, dividido por 2, porque 2 vezes 1 é 2. X' é igual a menos 1 mais 13. E aí, o que a gente tem? Menos 1 mais 13. Fazer bem aqui, ó. 13 menos 1. 12 dividido por 2, que é igual a 6. Então, a nossa primeira raiz é igual a 6. Agora, vamos à nossa segunda raiz. Menos b, mas b é igual a 1, menos raiz de 169,
porque o delta é 169, sobre 2 vezes A, e A é 1. Isso aqui vai ser igual a menos 1 menos 13, dividido por 2. Menos 1 menos 13, a gente vai somar isso aqui, que vai dar 14, e repetir o sinal de menos. Então, menos 14. Então, x duas linhas é igual a menos 14 dividido por 2. 14 dividido por 2 é igual a 7, a gente repete o menos na frente, o que significa que a nossa segunda raiz é igual a menos 7. Então, o que a gente obteve foi que x' é igual a 6 e x duas linhas igual a menos 7. Lembrando que inicialmente a gente tinha esse sistema de equações. X ao quadrado menos 28 igual a x, e x mais y igual a 14. Então, para determinar o valor de y, nós substituímos x' e x duas linhas em uma das equações. Então, a gente vai escolher aqui essa equação, certo? A segunda equação. E vamos substituir x' aqui nessa equação, no lugar de x. Depois, a gente vai substituir x duas linhas nessa equação aqui, no lugar de x, tá? A gente vai trocar. Então, vamos lá, vai ficar o seguinte. Primeiro, né? Para x' igual a 6, nós temos o seguinte, ó. X mais y igual a 14, só que x agora vai ser 6. Então, 6 mais y igual a 14. Esse 6 passa para o outro lado com sinal de menos. Então, vai sobrar y igual a 14 menos 6. 14 menos 6 é igual a 8. Então, se nós escolhermos aí a primeira equação, x igual a 6, a gente vai obter que y é igual a 8. E realmente, se a gente somar 6 mais 8, vai dar igual a 14, que é a soma das duas idades. Agora, se o x for menos 7, a gente vai obter o seguinte, ó. X mais y igual a 14. Só que x é menos 7, mais y igual a 14. Esse menos 7 vai passar para o outro lado positivo. Então, vai ficar x igual a 14 mais 7, y igual a 21. Realmente, se a gente somar menos 7 mais 21, a gente vai obter 14. Mas veja, nós não podemos atribuir para uma idade um valor negativo, certo? Então, a gente vai descartar esse valor negativo aqui de x, logo esse valor de y também será descartado. Então, nós obtivemos aí dois pares de solução. Nós tivemos x' com y'. E também nós obtivemos o x duas linhas com o y duas linhas. Onde, no primeiro caso, x' foi igual a 6 e o y' igual a 8. E no segundo caso, x duas linhas igual a menos 7 e y duas linhas igual a 21. Só que, como comentado, a gente vai descartar esse segundo par aqui que nós obtivemos. Restando o quê? Os valores de 6 e 8. Ou seja, as idades dessas duas pessoas eram 6 e 8. Realmente, se a gente voltar no sistema de equações, ó, a gente vai ver que 6 mais 8 é igual a 14. Se a gente jogar aqui 6 ao quadrado, dá 36. 36 menos 28 dá exatamente o valor de y, que é igual a 8, certo?